Olha, hoje vai ser um daqueles dias que é muito raro acontecer, mas hoje vai ter resenha de livro. E resenha é muito boa, hein? Eu queria muito tempo fazer essa resenha. Eu li 2 vezes esse livro, 2 vezes pra poder entender. Porque assim, um livro escrito por Augusto Cury buga a mente. Aqueles que ele tenta escrever, tipo Prisioneiros da Mente, são livros que mexem com a sua cabeça. Porque o cara é um psicólogo, né? Ele gosta de deixar claro que os livros deles é realmente pra poder fazer isso, pra poder mexer com a sua cabeça. E hoje é um livro que se chama Holocausto Nunca Mais. Ele é um livro com 2 volumes. O primeiro volume se chama O Colecionador de Lágrimas. O segundo volume também é Colecionador de Lágrimas, só que tem um outro título que se chama Em Busca do Sentido da Vida. Eu, que não sou besta, eu comprei logo o que é o volume único. Olha o tamanho do bicho. Mas é um excelente livro, cara. É um excelente livro. Eu tava pensando, o que eu vou ler? Eu tô lendo muito livro de política, muito livro de economia. Vamos parar. Eu quero ler um livro de história. Eu falei, vou comprar. Comprei e tal, gostei. Quando eu fui terminar de ler, a primeira vez que eu fui guardar o livro na estante ali em cima, tem uma parte que eu coloco livros de ficção e livros de não ficção, que é política, história. Eu fiquei em dúvida, muita dúvida, sobre onde eu coloco esse livro. Ele é o que? Ele é ficção? Ele é não ficção? O que ele é? Porque ele passa numa história de ficção, só que ele conta a história da Segunda Guerra. Então, vamos lá, vamos pra resenha. Bom, primeiro de tudo, a história se passa com um cara chamado Júlio Verne. Era professor de origem judaica, tinha 38 anos, morava em Londres, a cidade que no fim da primeira metade do século XX fora a capital da resistência ao nazismo. Verdade, Inglaterra e Estados Unidos, irmão, salvaram a gente. Filho único, 1,83 m, que inveja, cabelo liso e preto, magro, nariz que se sobressai na arquitetura facial. Olhos amendoados e castanhos, fora do padrão da beleza, mais atraente. Júlio Verne não é à toa em homenagem àquele cara que escreveu 20.000 Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, A Ilha Misteriosa, Volta ao Mundo em 80 Dias, Da Terra à Lua, livro sensacional. E os pais do Júlio Verne eram tipo fãs do cara e falaram, mano, vamos dar o nome do nosso filho de Júlio Verne. E foi o que aconteceu, Júlio Verne é o nome do cara. A história começa com o Júlio Verne, ele tava tendo um sonho, e aí que é o interessante, ele começa a sonhar com a Segunda Guerra. No primeiro sonho dele, ele sonhou que ele tava num campo de concentração, e ele via uma família ali sendo morta. O filho perguntando pro pai, vai ficar tudo bem? E o pai dizendo, sim, filho. Aqui ele coloca muito detalhe, e colocando a cabeça do filho sobre o peito dele, falando, não, vai ficar tudo bem. De repente eles vão lá e morrem, tipo, morre criança, e é realidade, né? Bom, ele fica totalmente perturbado, né? Ele acorda já gritando, e aí entra a esposa dele, Catherine, ou Catherine. Vou chamar de Kate, porque no livro inteiro ele fala Kate. Só no começo que ele fala Catherine, então vai de Kate. Aí ele acorda e fala, Kate, acordei, cara. Meu Deus do céu, pesadelo, eu sou um monstro. Como é que eu deixei aquela família morrer? Aí a Kate entendeu nada e falou, mano, você tá louco? O que você fez? O que você sonhou? Falou, eu sonhei que tá no campo de concentração e tal. Ele contou a história pra ela. Aí ela começa a ficar meio preocupada, fala, caraca, mãe, quem que sonha isso aí, não? Beleza, porque ela também é psicóloga. Olha que legal, um casal de psicólogos. E aí ela fala, não, deve ser uma coisa da sua cabeça, tá? Ele fala, não, pode ser, mas não parece ser tão real. E o interessante é que ele vai na faculdade, ele olha o anel num dedo de um cara aleatório, assim, indo pra faculdade. Ele percebeu que era o anel de honra da SS. SS era tipo uma guarda do Hitler, e o anel era como se fosse uma premiação, tipo um bônus. Aí ele já fica louco. Como assim, mano? O anel da SS, né? Beleza. Ele tá transtornado, ele acordou e não conseguiu dormir mais, então ele tá todo loucão lá na aula. E bom, ele chega na sala de aula, o que ele vê? Ele se depara com alunos assim, tipo, pô, história, né? Que saco. E um crime, né? Porque a história é muito massa. E olha que interessante, o Júlio Verne, ele era um professor e especialista em Segunda Guerra Mundial. Então, sobre o que era a aula? Segunda Guerra Mundial. O que o cara tinha acabado de sonhar? A Segunda Guerra Mundial. Olha que legal. E bom, ele vai passando muitos dados, muitas informações interessantíssimas sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele começa a narrar como se ele estivesse lá na Segunda Guerra, explicando como é que aconteceu, o número de mortes. E o mais interessante, gente, é no decorrer dessas aulas, porque as pessoas começam a gostar da aula, né? Eles falam, caraca, velho, que legal isso daí, hein? E como toda sala de aula tem sempre uns 2 ou 3 encrenqueiros, esses caras, eles não gostaram da aula, porque o Júlio Verne deu uma patada neles ali, tipo, eles começaram a reclamar da aula, o Júlio Verne falou, mano, então vaza. E eles vazaram, né? Acontece que eles saíram e foram pra diretoria. E é uma coisa muito engraçada que acontece no livro, porque o Augusto Cury, que é um monstro, ele conseguiu reunir em um livro só, na
na verdade em 2, 3 histórias, tipo, muito interessantes, cheio de enredo, que na verdade é a Segunda Guerra, a história de Júlio Verne e também a cabeça de Hitler. Sim, Júlio Verne, como era um especialista na Segunda Guerra, ele teve que saber muito bem, e como psicólogo, como quem melhor vai fazer isso que ele conseguia decifrar a cabeça do Hitler, e ele, como ele passava a aula de uma forma mais prática, como se ele estivesse realmente lá, os alunos de direito não estavam sozinhos ali. Começaram a chegar gente de engenharia, gente de outros cursos que não tinham absolutamente nada a ver. Começaram a colocar dentro do seu currículo somente para poder assistir a aula de Júlio Verne. Os outros professores começaram a notar que as aulas estavam um pouco vazias, né? Mas por quê? Porque os outros alunos estavam indo assistir a aula de Júlio Verne. Coincidentemente, aqueles alunos que levaram uma testada do Júlio Verne lá atrás, eles foram até os diretores. Os diretores, eles não curtiam muito o Júlio Verne, começaram a ficar meio com inveja do Júlio Verne, porque, pô, atraía muitos alunos, os alunos começaram a gostar muito dele. Tiram o Júlio Verne da faculdade, e os alunos interessados em saber mais sobre a Segunda Guerra, eles procuram o Júlio Verne e querem ter aula dentro da casa dele. Ao mesmo tempo, ele vai sonhando com a Segunda Guerra Mundial, e os sonhos ficam cada vez mais reais. Ele recebe carta endereçada para ele mesmo, escrito por ele mesmo, dizendo que foi escrita aquela carta lá na Segunda Guerra Mundial. Então ele começa a ficar meio louco. Cara, como assim? Eu escrevi essa carta na Segunda Guerra Mundial? Então eu tô escrevendo essa carta pra mim mesmo. Ele mostra pra esposa dele, a esposa dele fica louca também. Eles começam a investigar ainda mais. É uma guerra psíquica e também histórica, para poder desvendar as histórias que chegavam até eles. Tentam matar Júlio Verne, e essa pessoa se identifica como um soldado de Hitler, ou até mesmo um nazista qualquer. Ele começa a desvendar a história de Hitler, um cara que era rejeitado na escola de artes. Ele tinha um complexo de inferioridade e conseguiu se tornar, conseguindo convencer outras pessoas, uma das maiores lideranças no mundo, e também líder de uma das nações, e já chegou a ser a nação mais potente do mundo, dominando até o exército que era mais forte na época, que era o da França. E aí, será que as pessoas voltavam no tempo para poder matar Júlio Verne? Ou era uma guerra psíquica? Júlio Verne tá perturbado. É muito interessante, gente. Eu recomendo pra caramba. Eu não vou contar o final dele, como é que acontece, mas, gente, é muito mais legal do que parece.